Gênesis capítulo 13, versículo 1. Eu vou ler na versão NVI, é a mesma que está no telão, tá? Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía. E olha aí, e Ló foi com ele. Fala assim comigo, e Ló foi com ele. Versículo 2: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Versículo 3: E partindo do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente. Versículo 4: E onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Versículo 6: E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens. Preste bem atenção no versículo 6. Não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Versículo 7. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus habitavam naquela terra. Amém? Preste bem atenção. Deus, ele fala para Abraão, em Gênesis capítulo 12, o que? Sai da tua terra e da tua parentela. Sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, sai deste lugar e vai, você e Sara. Só que Abraão, nós vamos ver que no capítulo 13, ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Deus não mandou ele levar Ló. No entanto, o significado do nome de Ló é mente coberta. Olha que interessante. É como uma pessoa tem uma mente coberta. Você vai entender o que eu vou te dizer. Então você veja que Deus não mandou ele levar Ló. Mas, por ser seu sobrinho, ele resolve levar Ló. E por ele ter essa atitude, olha que interessante, ele vai enfrentar um tempo de silêncio. Veja, nem sempre as nossas decisões estão alinhadas com Deus. E quando as nossas decisões ou as nossas escolhas não estão alinhadas com a vontade do Senhor, poderemos sim enfrentar um tempo de silêncio. No entanto, Abraão está enfrentando esse tempo de silêncio. Mesmo Abraão estando muito rico, e Ló começa a ficar rico também. Por que Ló começa a ficar rico? Porque ele estava andando com Abraão. Você veja só, por ele andando com Abraão, a unção que estava em Abraão passava para Ló. Olha só a necessidade de eu e você prestar atenção com quem andamos, quem caminha conosco, quem vai compartilhar a caminhada comigo. No entanto, Ló caminhando com seu tio, por haver já em Abraão esta unção da prosperidade, isto passava para Ló, automaticamente. Lindo demais. E a Torá vai nos dizer que os pastores de Ló chegaram para os pastores de Abraão e disseram assim: olha, Abraão não tem filhos, Ló tem filhos, então ele não tem direito nenhum a esta terra. Isto começou o motivo da briga dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Agora nós vamos ver aqui que no versículo 10 a 11, nós vamos ver que Ló vai dizer que ele viu todo o vale do Jordão. Fala-se comigo, vale do Jordão. Por quê? Porque Abraão disse para Ló no versículo 8, Ló, não haja entre eu e você desavença
briga, discussão. O mais maduro é o que toma atitude. Guarde isto. O mais maduro é o que toma atitude. Eu estou falando de maturidade espiritual e emocional. Pessoas que têm inteligência emocional, pessoas que têm controle emocional, pessoas que sabem agir na hora certa. E nós vamos ver que Abraão, ele tem uma maturidade espiritual, no entanto, ele toma atitude, porque ele viu que estava tendo briga entre os pastores, e ele vai falar para Ló, nossos pastores não estão se entendendo, o espaço está pequeno, não dá para nós caminharmos mais juntos. Olha que interessante. E por eles não caminharem mais juntos, Abraão faz o quê? Abraão chega e fala, olha, Ló, está no seu controle a sua escolha, escolhe o que você quer, independente do que você vai escolher, o que vai sobrar para mim, porque a minha confiança não está na minha escolha, mas está na dependência de Deus. Tem aqui alguém? Escute, Ló escolheu o quê? O vale, Campina, tudo pronto, tudo perfeito. Ganância, a ganância, os olhos da carne, visualizar o que é fácil. Então Abraão fala para Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A minha dependência é de Deus. O que vai me sobrar, o que vai me restar, não importa. O que importa é que eu esteja na vontade do meu Senhor. Agora veja que uma coisa que não existia em Ló, era alguém generoso, alguém que tinha um coração desprendido das coisas da terra, da vida material. E aqui nós vamos ver que Ló não tinha Deus como fator determinante na sua vida. Isso é sério. Quantos que não têm Deus como um fator determinante da sua vida, aquele que realmente vai me direcionar nas escolhas? Deus deu a mim e a você, escute isso, família, capacidade de escolher. Só que muitas vezes escolhemos errados. Escolhemos pela ganância, escolhemos pelos olhos, não escolhemos pelos olhos de Deus. Abraão, ele entregou totalmente na mão do Senhor. Olha, pode levar tudo que você quiser, o importante é que não haja mais briga entre nós. Eu não quero ficar no meio dessa confusão, vamos resolver logo isso. O maduro sempre toma atitude primeiro. Abraão está fazendo eu e você aprender esta manhã, que em vez de ficar brigando em casa, resolve logo. Em vez de ficar discutindo, resolve logo, com maturidade. Mas não é assim que muitos escolhem. E as suas escolhas é o que vai dizer o que você vai ser amanhã. Aqui você vai ver que Abraão não está nem preocupado o que Ló escolheria. E a escolha de Abraão, olha aqui para mim, o que nos revela, o que nos mostra, o que ele mais valorizava e quem ele confiava. Fala-se comigo, o que mais valorizava e quem confiava. Eu te faço uma pergunta, mas por favor não precisa me responder, faça uma reflexão, uma autorreflexão de você mesmo. Em quem você confia? Quando está na hora de você fazer uma escolha. Será que nós teremos essa tamanha fé de dar ao outro a chance, mesmo ele não merecendo, vamos dizer humanamente falando? E agora nós vamos ver que esse tempo de briga que começa na vida dos pastores, Abraão prefere resolver. Sabe por quê?
tantos problemas dentro da sua casa, em vez de você escolher resolver isto com maturidade, você prefere continuar empurrando esta briga. Abraão preferiu, entre aspas, perder alguma coisa material para poder ganhar a paz. Tem gente que prefere perder a paz por causa de coisas, por causa de coisas materiais. E quando há uma briga dentro de casa, uma desavença, aí que mora o perigo. A Bíblia diz que uma casa dividida, ela não prevalece. Em uma briga numa casa, se não há pessoas maduras, infelizmente vão começar a falar coisas que não devem. E uma delas, palavras horríveis, como palavrões. Sabe de uma coisa? Cada palavra que você falar, maligna, torpe é podre. Quando você vê na Bíblia de nós não falarmos palavra torpe, é podre. Quando nós não liberarmos, quando liberamos palavra podre, que você sabe qual é o nível desta palavra, é uma porta aberta para um demônio entrar na sua casa e ficar lá dentro. Cada palavra que você libera podre, é um demônio que entra. Por isso que Jesus fala que quando nós entramos na casa, primeiro amarramos o valente. Por quê? Quem é este valente? É o que entrou, alguém deixou entrar. Então você veja que uma pessoa madura, ela não leva a desavença, a briga. Ele chega assim e fala assim para Ló: nós somos parentes, nós somos do mesmo sangue, vamos parar de brigar, isso não vai levar a nada. Escolhas, isso não resolve. Tem tantas pessoas que escolhem a brigar e acabam tendo prejuízos. Abraão está nos ensinando aqui. E a minha escolha é resolver o problema que está aqui agora. Preste atenção. Dentro de uma casa, não há pessoas perfeitas. Não existe família perfeita. Existe família abençoada. Igreja, vamos lá. Você está numa igreja que aqui só entra gente imperfeita. A começar por mim. Tem alguém perfeito aqui? Não. Então aqui é o melhor lugar para nós estarmos, de gente imperfeita para buscar a perfeição. Posso ouvir um amém na igreja? Então, tudo bem. Quem está do teu lado parece ser lindo, maravilhoso, mas ele tem alguma coisinha ainda, precisa melhorar. Dá uma olhadinha para ele, olha que coisa linda. Bonitinho, perfumado, penteadinho, arrumadinho, mas tem alguma coisa para ser acertada ainda. É ou não é? Mas tudo bem, deixa para lá. Agora veja, você está vendo aqui que Abraão está tomando uma decisão. Lá dentro da casa dele, é famílias imperfeitas. Mas fala assim comigo: a minha casa é lugar de bênção, de gente abençoada. Tem gente abençoada aqui? Dá para você aplaudir o Senhor Jesus? Agora, vamos fazer aqui uma coisa? Vamos pensar aqui comigo? Humanamente falando, o que só para Abraão? Um monte de terra e pedra. E para Ló, uma campina maravilhosa. Abraão perdeu. Ló venceu. A impressão que eu tenho, que a escolha de Abraão levou ele e Sara a perder. E Ló saiu ganhando. Sim ou não? Sim. E aqui nós vamos ver
que a impressão que dá que o outro venceu. Mesmo eu tendo escolhas, ser maduro, procurar aquietar, muitas vezes abrir mão de alguma coisa só para viver em paz, a impressão que se dá que eu perdi, que eu estou perdendo. Veja, o ato de Abraão foi o quê? Covardia ou confiança? Para alguns, teve medo, não aguentou, por isso que ele veio pedir perdão, por isso que veio atrás, não é assim? O imaturo fala isto, o maduro não. O imaturo vai dizer, ele não quis encarar, por isso que ele fez isso. É que ele sabe que não ia aguentar, por isso que ele preferiu resolver. É assim que é a cabeça de alguém imaturo. Ou até mesmo quando você fala assim, não, tudo bem então, tá bom, deixa para lá. Os outros vão dizer assim, tá vendo? Teve medo, mas você não teve medo. Você não foi covarde, você foi confiante. A tua confiança é quem? Deus. Eu confio em Deus. Eu posso estar passando por uma situação, mas muitas pessoas vão tentar distorcer o que você está vivendo. Vamos ver, pode ser que tentaram distorcer a decisão de Abraão, mas Abraão estava confiante em Deus. Isaac passou por uma situação parecida em Gênesis 26. Tentaram entulhar os poços, tudo que ele cavava entulhava. O que Isaac fazia? Saía, pode ficar com o poço. Tirava o entulho de um, aí ia lá, entulhava de novo, pode ficar com o poço. Até que ele desceu o vale de Gerar. E os filisteus diziam assim, ah lá, está fugindo, está perdendo. Nem todos que estão vencendo, parece que é vitorioso. Vou falar de novo. Nem todos que estão na vitória, parece que são vencedores. Tem alguém para dar glória aqui? Você fala assim, ah lá, eu não fiz nada e ele saiu ganhando. Não é o que parece. Nem todos que estão na vitória, parece que estão vencendo. Nem todos que estão perdendo, parece que está na derrota. Mas para os olhos de algum é o que? Você está perdendo. Porque para eles, Abraão estava sendo vitorioso. Quem que parecia vitorioso, perdão? Era Ló. Fala assim para o teu irmão, nem sempre a vitória está com quem parece. Tem gente que parece na foto do Instagram, te fez mal, fez muita coisa, você escolheu ficar quieto, silêncio, quietinho, deixa Deus trabalhar. Aí o outro está dizendo, estou na Campina, só falando mal de você, contaminando você para outras pessoas, não conta a real a verdade, não é? Fica falando coisas que não deve, porém, nem sempre a vitória está com quem parece. Muitas vezes vão falar que você está perdendo. Fala assim comigo, com Cristo, eu sou mais que vencedor. Tem crente para falar mais alto isso aqui com as mãos levantadas? Eu não estou perdendo. Com Cristo eu sou mais que vencedor. Aleluia. Tem gente que parece ou tem aparência de vitória. Guarda isso, anote isso. Tem gente que está com aparência de vitória, mas não está na vitória. Aparência de vitória é uma coisa. Tem muita gente que está nessa aparência. Você olha, foto, olha lá, olha como é que está a vida dele. Olha lá, está curtindo, olha lá. E eu aqui, eu escolhi ficar quieto, silêncio. Eu aparentemente recuei, aparentemente dá a impressão que eu estou perdendo, mas guarde o que eu estou te falando. Você decidiu muitas coisas pelo Senhor. Então, guarde que você
Pode ser que hoje você está vivendo muito bem, mas vai ter um dia que você vai ter que escolher. E muitas vezes quem te fez mal vai ficar com a aparência da vitória e você com a aparência da derrota. Não, 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 não. Deixa pensar o que quer. Abraão ficou com uma terra. Só que até então, no versículo 11, veja comigo. Vamos ler a partir do 11. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Olha aí, olha lá. Disse o Senhor, Deus falou com Abraão quando? Quando? Depois que Ló separou-se dele. Olha aí, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Versículo 15. Toda a terra que você está vendo, darei você e a sua descendência para sempre. Olha aqui para mim, já estou chegando ao fim. Deus, quando disse para Abraão, sai da tua terra e tua parentela, ele sabia qual terra Deus ia dar para ele? Agora Deus está dizendo, depois da sua escolha, de aparência derrota, eu vou dar a terra que eu te prometi. Eu vou dar o que eu prometi um dia para você. Eu sinto Deus aqui, meu Deus. Veja só, tem coisas que Deus fala, nós ficamos, mas tá, Senhor, quando? Quando chegou o momento, Deus mostrou, olha a terra, toda essa extensão, toda a extensão dela é tua. Agora eu estou te dizendo, lembra que eu disse a você um dia, Abraão, sai da tua terra e tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra. Só que até então Abraão não sabia qual era a terra, mas foi a escolha. Deus dá a terra para ele. A escolha, muitas vezes, vai nos fazer isso aqui, ó, recuar. Dá a impressão que estão voltando para trás. E quem te prejudicou, parece que está numa vitória tremenda. E não é verdade. Você vai ver que Ló, ele vai acampar próximo a Sodoma. Veja como começa, olha a escolha de Ló. Ló tinha muito rebanho, Ló tinha pastores, Ló estava muito rico, próspero. E Ló, ele acampou numa campina próximo a Sodoma. Olha a vizinhança olha qual seria a vizinhança de Ló. Sodoma e Gomorra. Escolha. Só que tendo uma coisa, Ló escolheu. Vocês que vão casar, glória a Deus, hein? Eita, coisa linda, mês que vem. Não vejo a hora. Não vejo, não é que eu estou dizendo que eu não vejo a hora de vocês casarem, mas que eu vou fazer o casamento. Veja, vizinhança. Veja só a escolha de Ló para onde os levou. Sua família ia começar a pagar preço pela sua escolha. Está vendo? Você tem família? Muitas vezes o seu eu, o seu orgulho está dizendo, vai, não aceita isso, é muita desavença, aí você vai. Deus permite. Então às vezes a aparência é de vitória, só que Ló não percebeu, ele estava vizinho de uma terra diabólica, maligna, sodomitas. Escolha.
o que Ló tinha de valor ia começar a desvalorizar pela vizinhança, pela escolha. É a mesma coisa, queridos. Você está na igreja, aqui é uma árvore, e você está enxertado nessa árvore, e essa árvore está dando frutos, e você está colhendo fruto. Então sempre você vai estar colhendo, mas quando você sai da igreja, você pode estar com fruto, só que o fruto vai chegar uma hora, você tem que usar, senão vai morrer. Só que você não vai ter mais o fruto daquela árvore. Abraão era um homem que frutificava, Deus era com ele. Então enquanto Ló estava perto de Abraão, ele só tinha frutos, ele só colhia bênçãos. Mas veja só, briga, desavença, lugares de pessoas imperfeitas sempre vai ter uma divergência. Mas infelizmente tem pessoas que são como Ló. Melhor separar. E Ló escolhe o mais fácil. Ló vai acampar com a sua família, que ainda era crente, ao lado de Sodoma, lugar de prostituição, de facilidade, mas a aparência era de vitória. Triste, não é, pastor Vicente? Você tem família? Cuidado com as suas escolhas. De repente, você está no teu trabalho, você não está aguentando mais aquele chefe te perseguindo, que às vezes vai te acontecer. Você prefere discutir e sair. Isso não é vitória. Agora veja, lá no capítulo 19 de Gênesis, abra comigo. Gênesis capítulo 19, versículo 1. Leia comigo, como está aí? Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado aonde? À porta da cidade. Qual cidade? Sodoma e Gomorra. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo e postou-se com o rosto em terra. Olha aqui para mim, queridos. Antes, acampado na campina, vizinho de Sodoma. Passou um tempo, família inteira dentro de Sodoma. Por quê? Escolha. Nem tudo que tem aparência de vitória é vitória. Abraão preferiu confiar em Deus. A sua escolha foi: o que Deus me der, eu estou feliz, mas eu quero viver em paz. Eu não vou ficar brigando por causa disso, por causa daquilo. Eu não vou ficar perdendo meu tempo por causa de desavença. Só que nós vamos ver no versículo 29 ainda do capítulo 19. Versículo 29 do capítulo 19. Todos encontraram? Olha que está aí. Coloca para nós o telão, hein? Isso. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Versículo 30. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Escolha. Pode tirar. Por que Deus livrou Ló? Não deixou Ló e sua esposa e sua filha, suas duas filhas, morrerem em Sodoma? Por causa de Abraão. Você está orando por alguém? Então, por causa da sua oração, alguém, Deus está dando um livramento.
Por causa de sua oração, Deus vai salvar essa vida em nome de Jesus. Você está vendo o poder da oração? A oração de Abraão, foi a intercessão de Abraão, que Deus falou assim, não vamos poupar Ló. Só que Ló, para sair da cidade, o anjo teve que pegar Ló, pastor Vicente, pastor Wilson, pegar Ló pelo braço, arrancar ele, porque ele estava já enraizado nessa cidade horrível. Tem pessoas que é assim, que Deus tem hora que tem que fazer a pessoa entender, eu não quero isso para você. E às vezes você fica murmurando, esta crise, esta porta aqui fechou. Tem hora que Deus te arranca daquele lugar, mas porque Ele tem coisa linda para fazer em você. Ló estava enraizado em Sodoma com as suas filhas que eram crentes. Você é pai? Você é mãe? Você está cuidando bem das suas heranças? Por favor, não sinto uma cobrança da minha parte. É uma pergunta que lhe faço, como pai que também eu sou. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu sei que se eu tiver uma atitude errada, minha casa inteira vai pagar preço. Você vai ver aqui, nós chegamos ao final desta mensagem. Abraão continuou próspero, Abraão continuou rico, Abraão continuou crescendo, Abraão levantou altares. Só que Ló, cadê os bens dele? Cadê os gados que ele tinha? Cadê a esposa? Os gados que ele tinha não cabia dentro de uma caverna. Cadê a campina? Perdeu. Foi Deus. Escolha. Escolhas. As escolhas vai levar eu e você a um final feliz ou trágico. Ló, a sua esposa olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque ela sentiu saudade da terra. As suas filhas depois vão dar bebida para o seu pai, vão deixar ele bêbado, e vão deitar cada uma delas para ter um filho, para que não acabasse a geração. O pai ensinou elas a beberem. Elas aprenderam a beber, elas não bebiam. Tem uma história de um pai que soube que sua filha saiu com os amigos, ele as deixou sair uma noite, e logo depois vem a notícia: sua filha morreu. Porque todos estavam alcoolizados no carro. Onde ela estava? Estava no bar tal. Vou processar aquele bar, vou processar aquele lugar que deu bebida para minha filha, eu vou acabar com aquelas pessoas. O pai ficou horrorizado, ficou mal, e falou que ia acabar com aquele bar, por vender bebida para sua filha. Ele volta para sua casa. Ele vai no seu barzinho, que ele tinha em casa. Ele vai beber, para tentar matar a sua tristeza. E no meio das suas bebidas tinha um bilhete. Sua filha escreveu um bilhete: papai, peguei uma das suas bebidas, me perdoa, tá? Depois te devolvo. Não foi o bar, foi a escolha do pai. As escolhas, ou nós vai nos levar, como foi Abraão, prosperou, ou vai ser como Ló, acabou numa caverna. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que nunca vai querer acabar numa caverna. Mas todos os bens que Deus deu para Ló, tudo, ele perdeu.
ficou somente com uma caverna, um espaço pequeno. Perdeu a esposa e as filhas, totalmente fora da presença de Deus. É a sua escolha. Você tem direito de escolher aqui hoje, ou continuar confiando em Deus, descansar no Senhor, continuar firme em servir a Deus, ou ouvir vozes de outras pessoas que vivem em desavença e segui-las. É você e Deus. Fique de pé, por favor. Glorifique o nome de Jesus.